Mateus 18, de 1 a 5. Vamos ler uma só voz? Mateus 18, de 1 a 5. Vamos lá. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor não fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Até o 10. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os 2, ser lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu os afirmo que os anjos do céu veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Esse texto é muito conhecido. Jesus aqui já estava no final do seu ministério e alguns pais trouxeram crianças para que ele as abençoasse. Isso aí está no capítulo anterior, quando Jesus fala sobre capítulo posterior, Mateus 19, 13. Então, crianças novamente estão aqui. Está escrito assim, Mateus 19, 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Então Jesus aqui no final do seu ministério demonstra claramente a importância das crianças. As crianças e mulheres não eram considerados responsáveis socialmente diante da sociedade. A sociedade cristã ou hebraica cristã foi aquela que enalteceu a importância das mulheres e das crianças. Para nós, família é composto de um homem, uma mulher, pai e mãe e seus filhos. Deus sempre viu a família, aquilo que a gente chama de família nuclear, é o núcleo mais importante da sociedade. Portanto, a Bíblia não desvaloriza as mulheres nem as crianças. E aqui nesse caso, Jesus Cristo mostrou a importância das crianças, espiritualmente falando. Os pais traziam as crianças para que fossem abençoadas. Aí no capítulo 19 de Mateus,
Mas os discípulos disseram: afasta daqui, menino, sai, cai fora, aqui não é lugar de menino não, vai brincar, vai brincar. E Jesus Cristo repreende aos discípulos, não foram aos fariseus e nem ao populacho. Jesus repreende aos seus discípulos que ainda não tinham entendido a importância das crianças no reino de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. E Jesus repreende os discípulos, dizendo claramente: Jesus, porém, lhe disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui está falando: deixe as crianças virem a mim. Jesus ainda diz isso hoje. As crianças que serão batizadas hoje pelos seus pais, os seus pais estão trazendo essas crianças, como os pais desse texto de Mateus 19, 10 a 15. E o que Jesus fez com as crianças? Versículo 15: e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus estava, de alguma maneira, não sabemos como, transferindo bênção àquelas crianças. Aqui no capítulo 18, um pouquinho antes, o texto que nós lemos, Jesus usa a criança como modelo de simplicidade e de credulidade. Se vocês não se tornarem como esta criança, não pode ver o reino de Deus. Versículo 3, versículo 4 e 5, Mateus 18, 4. Porque aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Isto aqui aconteceu antes da encrenca do capítulo 19, quando os discípulos enxutavam as crianças. Jesus Cristo já tinha dado um recado sobre a valorização das crianças. Por isso, pais, no dia 31 deste mês, nós teremos uma reunião com os pais. Vocês mandam os filhos para o plano B, TIM, com as crianças, o nosso ministério com crianças. Isso é muito importante. Mas os ministradores, que são servos do Senhor, principalmente Isabela e o seu esposo Rodrigo, que falou aqui, mostrando a importância dos pais estarem aqui, ou avós, ou os responsáveis pelas crianças, para que haja um link, para que não seja desconectado aquilo que aqui se ensina e a vida dos pais em casa, no relacionamento com seus filhos. É importante ou não, no dia 31 estar aqui? Escola de pais. Domingo passado, nós trouxemos a primeira parte de uma mensagem que trata da responsabilidade dos pais a respeito dos filhos. E hoje à noite nós estaremos fechando com a segunda mensagem, a responsabilidade dos filhos e dos pais. Não vou adiantar, mas vocês não podem faltar também essa noite. E vocês podem recuperar pelas redes sociais da igreja o que foi falado domingo passado. Nós enfatizamos a importância da família para a formação do caráter espiritual dos filhos. Os pais são responsáveis. Quantas vezes nós já falamos? Não existe nada mais incisivo do que na reedição da lei, da renovação, da aliança,
Deuteronômio capítulo 6. A responsabilidade dos pais de fidelizarem os filhos na fé. Jesus abençoe as crianças. A criança não sabe nem do que está acontecendo. Uma criança de colo, como batizar uma criança de colo, e pôr a mão na criança, orar pela criança, isto é antibíblico até. Ignorância tua das Sagradas Escrituras. A bênção é geracional. A bênção é para vós, os vossos filhos e os filhos dos teus filhos. Abençoarei até 1000 gerações daqueles que me honrarem, que me servirem. E a maldição alcançará a 3ª e 4ª geração, filho, neto e bisneto daqueles que me aborrecem. Isso foi na aplicação, na aliança do povo de Deus, através da representação dos 10 mandamentos. A bênção de Deus é geracional. No Novo Testamento, ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Bênção perpassando gerações. Por isso que esse momento aqui se revestirá de uma importância inimaginável. Há uma ação de Deus. Quando você põe a mão na cabeça de uma criança e os pais fazem um voto com Deus a respeito daquela criança, aquela criança terá da agora para frente, mas mesmo antes dessa cerimônia, mas que já demonstra o que existe, essas crianças terão anjos dia e noite. Essas crianças terão anjos da guarda dia e noite na presença do Senhor. Ah, mas eu não acredito nisso. Então abre aí Mateus 18:10. Por favor, vamos ler juntos? Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Anjo de quem? Digam para mim, anjo de quem? Das crianças. Não, anjo de quem? Das crianças. Com força das crianças. Anjo de quem? Anjo de quem? Anjo de quem, Fernando? Das crianças. Tem anjo da guarda ou não tem? Lembra que aqui, agora há pouco, ele já está lá, tratando de uma outra questão. O presbítero Tomás disse: Senhor, nós não temos noção de quantos livramentos os teus anjos se prestam a nós. Hebreus 1,14, por favor. Hebreus 1,14. Diz assim, vamos ler juntos Hebreus 1,14? Não, juntos em uma voz. Não são todos eles ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vamos ler novamente? Aqui está falando dos anjos. Aqui está falando dos anjos. Versículo 5: pois a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 7, Hebreus 1:7: ainda quanto aos anjos diz: aquele que seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Versículo 13 e 14: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Aí falando dos anjos, aí é o nosso foco.
Não são todos eles ministros, espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar? Agora você liga isso aí. A favor de quem? Aqueles que hão de quê? Aqui está falando dos escolhidos. Eles são ministros daqueles que hão de herdar a salvação. Agora linka isso aí com Mateus 18:10. O serviço dos anjos é a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Será que as crianças estão incluídas? Versículo 10, Mateus 18:10, vamos lá? Vede, não desprezeis a qualquer um destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai celeste. Esse versículo é meio esquisito, né? Porque os seus anjos, quem são os anjos? Os anjos da guarda, meu irmão. Os anjos da guarda das crianças. Eles estão cuidando das crianças e estão indo no céu. Não fala que eles são intercessores. Ninguém é para fazer oração em nome de anjo. Isso é coisa do inferno. O anjo que se apresenta ali é demônio, é de Lúcifer. Nós não precisamos orar a anjos. Eles são badeco igual nós. Badeco do mesmo Senhor. E eles servem aqui a nós e as nossas crianças, e eles se apresentam diante de Deus. Está dizendo isso. Ou seja, tudo aquilo que acontece em uma criança, os anjos têm total compreensão e entendimento. Mas esse texto é difícil. Portanto, os pais devem ou não criar os seus filhos na fé, assumir compromisso com Deus em favor dos seus filhos, dar cobertura espiritual. Na verdade, os pais dão cobertura espiritual aos seus filhos. E a cerimônia disto é o batismo. E quando o tratamento não é este, ao invés de zelo e discipulamento for escândalo. Como você é em casa, pai e mãe? Como vocês tratam seus filhos, pai e mãe? A palavra de domingo passado foi sobre isso. Vai lá, o culto de domingo à noite passado. E hoje será também a continuidade daquilo, só que numa vértice invertida. Em vez de ser dos pais para os filhos, será hoje dos filhos para os pais. Há muitos pais, há muitos adultos. Se fala muito hoje de abuso de criança, abuso moral, de toda forma, abuso sexual. Lembra do seguinte: Deus está vendo o que aquela criança está sofrendo através de você. Deus está vendo. Às vezes você está sendo usado pelo diabo para abrir uma brecha na vida daquela criança que o acompanhará até o seu último dia. Se não tiver uma igreja que ministra a alma, que ministra as dores da alma, as lembranças, a aplicação do sangue de Jesus Cristo, concedendo perdão, e também concedendo perdão à pessoa, mas a pessoa concedendo perdão àquele a quem lhe abusou, através do sangue de Cristo. O abusado e o abusador podem ser perdoados. Aproveite isso em nome de Jesus. Mas alguns adultos que são cuidadores de crianças
vizinhos, amigos, abusam de crianças, e aquilo deixa uma marca eterna, e uma fonte aberta para demônios perturbarem essas crianças, que se tornarão adolescentes, jovens e adultos maculados por aquela lembrança. Por isso que Jesus Cristo é muito duro. Pais, é claro que raríssimos casos de pais abusadores sexualmente, mas eu conheço, já tratei disso, e trato de pessoas assim. Mas há outros tipos de abusos, e ao invés de tratar o filho como uma ovelhinha de Cristo, o trata como bode do inimigo. E veja o cuidado que os pais têm que ter com os filhos. Mateus 18:10. Não, Mateus 18:6. Vamos começar pelo 6. Vamos ler em uma só voz até o 10. Vamos lá. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. 10, versículo 10. Vede, pois, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Ao invés de discipular e educar crianças para o Senhor, você se tornar pedra de tropeço. Aqui está falando do perigo de você ser um escândalo na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, de crianças que estão debaixo da sua influência. Está dizendo, ao invés de ser um abençoador, acolhedor, protetor, discipulador, se tornar um escândalo, uma pedra de tropeço. Falou que é melhor colocar no pescoço uma pedra de moinho, que é aquele moinho que ralava as sementes, principalmente do trigo, não aquele mó. Era melhor colocar um mó daquele, e no fundo é muito melhor, porque vai para o inferno. Você que escandaliza, você que tira uma criança do caminho, você que destrói uma vida, destrói replicadas vezes o futuro de uma criança, adulta ainda, magoada, se não tiver uma igreja que ministre a cura, através do sangue de Jesus, através da confissão e perdão e concessão, essa pessoa será marcada para sempre. E haverá sempre uma brecha do inimigo para torturá-la para sempre. O pacto do Senhor é familiar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Gente, o que eu faço com esse negócio aqui? O bicho está zoando. Você que sabe mexer com isso aqui. Olha. Chega, pastor, chega, pastor. Mateus 4:11. Romanos 4:11, por favor. Romanos 4:11. Isso é muito conhecido, mas não tem jeito de não ler esse trecho. Mateus 4:11. Mateus não, gente. Vocês estão confusos demais. Romanos 4:11, por favor. Juntos. E recebeu o sinal da circuncisão como os pelos da justiça, que teve ainda quando incircunciso, para ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado a justiça. Aqui está falando de Abraão, capítulo 4, aqui está falando de quem? Ele é considerado o pai da fé. Vamos ler a primeira parte do versículo. Está falando de Abraão.
e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. E recebeu o quê? O sinal do quê? Como selo de justiça. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Abraão. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Qual o significado da circuncisão? Opa! Qual o sinal da circuncisão? Qual o significado da circuncisão? Selo, chancela. Quando se faz aqui um batismo, isso é escrito no livro da vida. Aquilo que as crianças já são, agora elas serão diplomadas, chanceladas. As crianças são do Senhor. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Mas existe uma cerimônia. No Velho Testamento era a circuncisão. Alguém que se convertia, um egípcio, um turco, um romano, adulto se convertia, tinha que passar pela... E o que significava a circuncisão? Tudo bem aí, é como se fosse o batismo, né, irmãos? O problema é meter as crianças nisso. Ao 8º dia, todo macho que de ti nascer terá que ser circuncidado. O que uma criança com 8 dias entende de fé ou de incredulidade? Porque a bênção é geracional. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Porque a bênção do Senhor, você não sabe, perpassa gerações. Veio Jesus. A cerimônia de iniciação para a entrada no reino mudou. Não mais a circuncisão, agora o batismo. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:15. Tem que entrar com compromisso, tem que entrar com votos. Veja a responsabilidade revestida nesse ato, nessa cerimônia daqui a pouco. Não somente a cerimônia, mas o acompanhamento após a cerimônia. A aplicação de Deuteronômio 6. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as ensinarás a teus filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, escreverás também por sinais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E diz ali, fala sobre essas questões. E tu as inculcarás a teus filhos. Tu as o quê? Tu as o quê? Eu não gosto de cebola, eu não gosto de verdura. Abre a boca do guri e enfia lá dentro. Você não está entendendo, não? Pai não tem essa possibilidade. Se você faz aliança com o Senhor, é sua responsabilidade dar-lhe o alimento espiritual, discipular os seus filhos até o dia que eles saírem de casa. Amém? Somos o povo mais feliz da terra. Não tem pareia não, meu irmão. É bom de vai ser crente. Na milionésima vez, o pacto do Senhor é? Família. O pacto do Senhor é? Família. O pacto do Senhor é? Família. Até os rebeldes de sua casa
por causa do seu compromisso com o Senhor, os demônios têm limites a eles. Ah, pastor, mas meu filho está fumando maconha, meu filho isso, minha filha aquilo, e não sei o que, papapá. Por causa da aliança, os demônios só vão até um certo ponto. Amém? São os filhos pródigos. Que Deus nos abençoe.